Caralho, velho, a nota do Crimson Desert, velho, isso é um crime. Crimson Desert, Days Gone, esse outro jogo, o terceiro jogo ali eu não joguei, mas Days Gone, Crimson Desert com nota 6 e 6.5, pô. E este lixo imundo desse Concorde aqui com uma nota 7. Isso é uma blasfêmia. Deixar logo o like aqui no canal do cara, porque eu já vi que ele é um homem consciente. Jogo ainda serve pra alguma coisa? Pra porra nenhuma serve. Só serve pra agenda política, só isso. Nos últimos dias eu tô aqui jogando meu joguinho do rato preto e branco, metendo bala em outros ratos pretos e brancos e curtindo muito, inclusive, pra fazer um videozinho pra vocês. E aí eu me deparo com um certo review de um certo site chamado IGN. E essa foi uma das maiores bizarrices, assim, que eu li na minha vida. Vocês sabem que eu não gosto de ser polêmico, eu não gosto de fazer vídeo de polêmica, então não é um ataque, não é um tipo de vídeo que eu vou ficar falando mal da vida do cara que fez essa análise, mas tem certas coisas que me fizeram pensar, e aqui eu tô de verdade tentando... Não, um caba desse, ele tem que apanhar. Um caba que dá uma nota de 6.0 pra Crimson Desert e dá um 7 pra Concorde, ele tem que apanhar um caba desse. Tem que levar uma pisa. Entender com vocês se análises de games e notas de games ainda prestam pra alguma coisa, porque na minha visão isso não serve pra mais nada hoje em dia. Mas calma, vamos por partes, vamos entender o tamanho da atrocidade. Eu retiro o que eu disse. Eu falei brincando no calor do momento. Foi uma zoeira. Ninguém merece estar levando pizza de ninguém, ainda mais por causa de videogamezinho. Mas temos que concordar, bicho, que esses caras eles não têm o mínimo de juízo, tá ligado? Eles são comprados. São torcedor de momento. Isso sim, resume perfeitamente esses críticos que dá nota pra jogo de agenda política e de outras coisas aí, entre aspas, né? Então não vou entrar em detalhe porque eu não quero abordar esse tipo de coisa aqui no meu canal. Mas o que todo mundo vê aí é que esses cabos não tem um pingo de consciência na hora de fazer a votação para um jogo. Mas, né, nada que o dinheiro... O que é que o dinheiro não faz, né? Que foi feita com o coitado do nosso ratinho aqui. Que inclusive os próprios desenvolvedores do Mouse PI zoaram com a cara da IGN pelo review polêmico, para falar o mínimo, que eles fizeram desse jogo. Um dos membros do canal me mandou as críticas que o IGN fez sobre esse jogo, e quanto mais a gente lê, mais bizarro isso fica, porque as críticas ao jogo foram as seguintes: não perca o raciocínio. Tem muito que... As críticas ao jogo do rato. Vamos lá, vamos ver os argumentos dos caras aqui, tá ligado? Isso O é... raciocínio. Tem muito queijo. Tudo gira em torno de queijo. Tudo gira... Rapaz, se você tá jogando um jogo de rato, era pra girar em torno de quê? Era pra girar em torno da lua, era? Era pra girar em torno do sol, da lua? Era pra girar em torno de quê? Cara, eu fico puto, bicho, com um negócio desse. Caralho, bicho, você tá jogando um jogo de rato, velho. A crítica do cara é que o jogo gira em torno de queijo. Tá no título do jogo, não é, bicho? Verdade, o nome do jogo é literalmente queijo. Sim. Vai entender. Os caras criticaram o jogo por ter muito queijo, em um jogo de rato. Eles também criticaram o fato de você precisar eliminar muitos inimigos pra avançar. O jogo é um shooter. O jogo é um FPS que tá fazendo justamente o que ele se propõe a fazer. Eles também criticaram as muitas referências a filmes antigos, e a gente tá falando de um jogo que é inspirado em obras animadas dos anos 30, e aí ao mesmo tempo eles criticaram a história não ter um tom noir o suficiente. E a gente tá falando de um jogo que é claramente uma sátira, que é um desenho animado, e obviamente não é o tom que o jogo se propõe a fazer, né? E lendo esse review, eu fui reparando o quanto isso parece ter sido escrito por um adolescente, por eles terem classificado o jogo como um boomer shooter. Eu juro pra vocês, eu nunca ouvi esse termo na minha vida, e eu acho que é um dos termos mais idiotas que já foram inventados. Boomer shooter, o que é que significa aí? Quem é fluente em inglês no chat?
Boomer Shooter, cara. Sabe, parece muito que foi um adolescente revoltado que pegou pra escrever e não tinha outro termo pra usar. Sabe, da onde tiraram isso, cara? E eu não vou me prolongar, mas essa análise ela vai ficando mais e mais vergonhosa. E tem um momento que eles começam a criticar o jogo por ele ser violento demais, pelo nosso... Puta que pariu, velho. O cara reclamar do jogo porque o jogo é violento, mas o jogo... Qual é a classificação? Como é o nome do jogo? Classificação de idade. Um jogo de 12 a 14 anos. E pelas gameplay que eu vi ali, o jogo nem é tão violento assim. Agora, se o jogo fosse um jogo livre pra todos, aí sim eles podiam reclamar que tem muita violência. Mas não é, o jogo é de 12 a 14 anos. Então não tem por que tá reclamando de uma coisa dessa, tá ligado? Não tem lógica. protagonista, o Jack Pepper, ser um detetive particular que mata muito. E é muito uma violência cartunesca. Isso nem, pra mim, nem conta como violência, uma violência Tom e Jerry era violento pra caralho, bicho, antigamente. E Marinheiro Popeye, ele era literalmente o bruto caindo na porrada com o Popeye e o Popeye tomando espinafre e caindo na porrada com o bruto e ninguém nunca reclamou. E vão reclamar disso no joguinho aqui agora, no joguinho Cartoon. Vá merda. Muitas pessoas. E aí eles começam, né, a falar que um detetive particular não pode fazer as coisas que ele faz, que ele não pode massacrar tantas pessoas em massa, né? Agora até em jogo preto e branco de rato, os caras Cartoon, é sério, bicho. Não, os caras estão tentando procurar lógica. Não, não, pera aí, eu tenho que ver isso aqui de novo. Não pode. E aí eles começam, né, a falar que um detetive particular não pode fazer as coisas que ele faz, que ele não pode massacrar tantas pessoas em massa, né? Agora até em jogo Cartoon. Os caras estão tentando procurar lógica aqui pras coisas, tá ligado? Como se fosse a vida real. Na vida real, realmente, não pode fazer isso aí. Se fosse num jogo mais sério, que não fosse uma sátira, porque esse jogo me parece uma sátira, aí sim eles poderiam usar isso e ainda assim não seria válido porque isso é uma obra fictícia. Mas é um jogo que claramente é uma sátira, pô, e piora tudo. Caralho, velho, olha essa merda, meu irmão. Olha esse lixo, cara. Olha esse lixo, velho. Preto e branco de rato, os caras vão ter que chegar pra falar que, oi amigo, que tal você abaixar sua arma e dar umas flores pro seu inimigo? Até em jogo agora, até em um jogo que é claramente pra ser uma brincadeira, Sim. Os caras vão conseguir problematizar o fato do nosso personagem matar outros personagens, cara, é absurdo. Obviamente a gente tá falando de um game que, além de ser um jogo, ele é pra ser bem humorado, ele é pra ser ácido, é justamente isso que se propõe e acho que isso que se tratou essa análise toda. Os caras criticarem o jogo por ele ser justamente o que ele... E nem chegou em Crimson Desert. Quando chegar em Crimson Desert aqui, eu vou tiltar, cara. Quando chegar em Crimson Desert, eu vou tiltar, velho. Porque puta que pariu, bicho. Crimson Desert é um jogo do caralho, meu irmão. Eu tenho que parar de estar chamando palavrão, velho. Ah, então tem que evitar, não pode não. Tem que evitar. Então eu vou tentar evitar. É pai, nasceu é isso. pra ser. E a gente chega na pior parte, que pra mim é a nota. E pra mim, nota não só de jogo, mas de filme, de série, não tem servido pra mais porcaria nenhuma. E eles deram nota 6 pro Mouse PI. E isso fica ainda pior quando a gente coloca essa nota ao lado de outras que a IGN já deu e começa a comparar certas coisas. Essa conta não fecha de jeito nenhum. Eles, por exemplo, deram 7 pra Concorde, cara. Concorde, um jogo que faliu em 2 semanas, que ninguém jogou, que ninguém gostou, ganhou nota 7. E pra Crimson Desert, eles deram nota 6. E se a gente for um pouquinho além, voltar um pouco no tempo, eles também deram 6,5 para Days Gone em 2019. Crimson e Days Gone são perfeitos? Claro que não. Só que o que esses jogos fizeram, e aí eu incluo o Mouse PI nessa, o que esses jogos fizeram
para merecerem uma nota menor do que de Concorde, menor do que de um jogo que foi um dos maiores desastres da história recente dos videogames. A gente tem um jogo que faliu em 2 semanas com nota 7 e outros jogos que as pessoas amaram com nota 6, 6. Uma dica que eu dou pra quem vê esse vídeo aqui, pra quem estiver vendo a live aí também, se você for jogar um jogo pelas notas desses caras aí, não vá não. É igual compra na Amazon, no Mercado Livre. É igual compra em qualquer um desses sites aí. Você vai ver a avaliação pública das pessoas que compraram, consumiram e jogaram. Se elas que compraram um jogo, jogaram e estão dizendo que é ruim, igualmente um produto que você compra na Amazon, em qualquer canto, e a galera diz que é ruim, você não compra. Pode confiar, porque a galera sabe o que está fazendo. E se a galera comprou, consumiu o produto, gostou e é bom, e tem lá 10 mil avaliações positivas de 5 estrelas, pode comprar que é sucesso. Pode comprar que é sucesso. Não vá na nota de crítico não, porque nota de crítico não vale de nada. O que vale é a opinião pública de quem consumiu, das pessoas. E meio. Quando você olha esse padrão, você começa a se perguntar o que realmente está sendo avaliado ali. E tem uma coisa que eu fico pensando quando eu vejo esse tipo de situação, que é o seguinte: às vezes a impressão que fica é que alguns desses jornalistas de games parecem não gostar muito do que eles fazem na vida. É uma impressão, eu não tô falando que é isso, mas você lê certas análises como essa e sente que a pessoa parece que estava querendo estar em outro lugar, talvez ela quisesse um outro ramo aí na sua carreira, né? Talvez ela quisesse estar cobrindo política, economia, fazendo grandes reportagens, não sei. Só que os games parece que foram o que apareceu pra ela e não necessariamente o que elas escolheram. E aí é esse tipo de trabalho que a gente vê sendo feito. E isso inclui tanto a um trabalho bem porco, hein? Diga-se de passagem. Gringa quanto o Brasil. Ano passado, por exemplo, a gente viu um caso aí. Eu fiz react desse aqui, só que eu não postei no canal. Eu fiz o react do David Jones jantando esse cara aqui, Mago David Jones jantando o Voxel. Ele não falou o nome ainda, mas se eu não me engano é do canal Voxel, é o nome dele que é Vox, não lembro. O cara falando merda, cara, que merda. E bem emblemático, que vocês devem lembrar bem, onde um certo jornalista foi pra cima da sua própria comunidade, de um jeito que até hoje não fez o menor... O cara cuspiu, e o pior é que o cara ali não é nem ele só leu um roteiro. O cara que fez o vídeo aí, eu nem julgo tanto, porque ele só leu um roteiro. Foi o canal que cuspiu nos próprios seguidores, velho. Sentido e virou toda aquela vergonha alheia que vocês lembram. E eu nem ia fazer vídeo sobre isso, mas a gente chega num ponto que eu acho que é importante ser questionado. Review de jogo ainda serve pra alguma coisa? Eu tô falando sobre aquela review clássica, que é o tipo dessa que o IGN fez, porque assim, depende muito de como você vai usar uma análise. O problema não é a existência do review. O problema é quando um cara pega a nota que o jogo ganhou como parâmetro principal pra decidir se ele vai comprar um jogo ou não, porque aí você tá colocando a sua experiência nas mãos de uma pessoa que você nem conhece, que tem gostos que você não sabe e que às vezes tem uma pauta que não te interessa. E nota, eu acho que é algo muito pessoal. Um jogo que é 8 pra mim, pode ser 5, pode ser 4 pra você, porque o jogo é uma experiência muito subjetiva. O problema é que a gente foi acostumado a tratar nota como uma verdade absoluta. Muita gente ainda pensa isso. Antigamente até que sim, mas hoje em dia isso aí tá acabando. Hoje em dia não... Tá ligado? Esse negócio de nota de crédito, estão perdendo credibilidade. Ainda bem que esses críticos aí tudinho estão perdendo credibilidade, porque eles não estão sabendo criticar mais um jogo. Nem nada, nem filme, nem série, nem música. Nada dessas coisas aí, esses críticos estão sabendo avaliar bem, por isso que eles estão perdendo crédito. E eu acho é pouco, velho. Devia estar perdendo bem mais que crédito. Devia perder um emprego para saber fazer uma análise decente, uma crítica construtiva. Ou então, pelo menos, uma crítica válida. Não criticar aqui um jogo de rato, gira turno em volta de queijo. Olha o nível, velho. Olha o nível. Isso.
Como se um número de 1 a 10 conseguisse mostrar tudo que um jogo tem para te oferecer. Eu prefiro ler muito mais o que uma pessoa escreveu do que só olhar o número lá no final. Porque no texto você consegue entender se aquela pessoa tem um gosto parecido com o seu ou se ela valoriza as mesmas coisas que você valoriza dentro de um jogo. Porque a nota sozinha não diz porcaria nenhuma. E hoje em dia a gente tem muito mais ferramentas do que a gente tinha antes. Você tem criadores menores falando sobre jogos de um jeito que eu percebo ser muitas vezes mais honesto e muito mais próximo do seu gosto. Você tem reviews de usuários, você tem pessoas jogando ao vivo, você tem como ver o jogo ali acontecendo antes de você comprar. Então, uma nota de um grande portal, ela acabou se tornando mais uma opinião num mar de opiniões. E talvez ela nem seja a mais útil dependendo do que você está procurando. Então eu não diria que reviews morreram, mas eles perderam o posto que eles tinham no passado, posto que eles tiveram durante muito tempo. E eu fico muito triste, assim, na verdade, quando eu vejo um review desse sendo feito de uma forma claramente enviesada. Um jogo que é horrível, mas é elogiado porque ele atende uma cota de diversidade. Ou um jogo que às vezes é até bom, mas ele não se preocupa em aderir a uma pauta política, a uma pauta de identidade de gênero. Crimson Desert, o cara tá falando de Crimson Desert, literalmente. Mas é elogiado porque ele atende uma cota de diversidade. Ou um jogo que às vezes é até bom, mas ele não se preocupa em aderir a uma pauta política, a uma pauta de identidade de gênero, e aí ele ganha uma nota mais baixa por conta disso, porque Crimson Desert, ele não aborda nenhuma pauta política, o jogo é um jogaço do caramba, e recebeu uma nota de 6,5, se eu não me engano. Foi 6,5? Foi, ou foi 6. Isso é um crime, cara, isso é um crime. hoje em dia parece que aparentemente todo mundo tem que ter rótulo, todo mundo tem que ser de esquerda ou de direita para ser classificado. E aí quando a gente chega nesse ponto de ver um jogo sendo criticado justamente por ser o que ele se propõe, do que ele sempre se propôs a ser, mostra que talvez esse cara ou não entenda de videogame, ou não esteja feliz com a carreira dele, ou não tenha a menor noção do que ele tá fazendo dentro dos videogames. Você vai criticar um jogo de rato por ter queijo, um jogo de tiro por ter violência, um jogo de desenho animado por não ser muito sério. Cara, é absurdo, sabe? É absurdo. Mas enfim, eu vi essa análise aqui, queria comentar um pouquinho com vocês. E é o seguinte, gente, antes de vocês comprarem um jogo, antes de vocês gastarem dinheiro, claro, vocês devem pesquisar, vocês devem ir atrás, vocês devem colher informações, mas nunca se baseiem totalmente em uma nota que um portal gigante deu, porque muitas vezes, como a gente viu nesse caso, parece que a pessoa que escreveu um review não tem a menor ideia do que ela tá fazendo ali. Você pode ou comprar um jogo que eles falaram bem, achando que o jogo é uma obra de arte e pra você o jogo não presta, e aí você jogou dinheiro no lixo, ou então você deixa de ter uma boa experiência, que tá sendo o meu caso. Por isso que eu gosto de comprar na Steam, velho. Na Steam, pelo menos, dá pra você ver as notas do... Deixa eu botar aqui. Olha essa lenda aqui, ó. A avaliação do público aqui, ó. Extremamente positivas. Muito positivas. Análises mais recentes, muito positivas. Por aqui, ó. Quase 30 mil. Por aqui você já tira que aqui é jogão, ó. Porque o povo... O público gamer sabe o que quer, tá ligado? Sabe o que é bom de verdade. Ai! Meu ouvido. Nunca se baseiem totalmente em uma nota que um portal gigante deu, porque muitas vezes, como a gente viu nesse caso, parece que a pessoa que escreveu um review não tem a menor ideia do que ela tá fazendo ali. Você pode ou comprar um jogo que eles falaram bem, achando que o jogo é uma obra de arte e pra você o jogo não presta, e aí você jogou dinheiro no lixo, ou então você deixa de ter uma boa experiência, que tá sendo o meu caso, inclusive, com o mouse PI, por achar que o jogo não presta por eles terem falado isso. Então, você pode ler, você pode aí usar os métodos que você usa antes de comprar um jogo, mas não se baseia só nisso, tá? Não fique cego confiando só em opiniões de terceiros, porque a gente tá vendo que isso, hoje em dia principalmente, é bem complicado. E nunca vai entrar na minha cabeça um jogo que flopou em 2 semanas. Esse jogo me lembra Doom, velho. Agora, olha. Um Doom versão cartoon. Igualzinho a Doom, velho, esse jogo. Ter ganhado até a caixazinha de bala de 12 no chão, ó. Quem jogou Doom vai saber o que eu tô falando. Só em opiniões de terceiros, porque a gente tá vendo que isso, hoje em dia, principalmente, é bem complicado. E nunca vai... Até a caixa de munição no chão, bicho, é igualzinha a de Doom.
entrar na minha GOT. cabeça um jogo que flopou em 2 semanas ter ganhado uma nota maior do que outros jogos que foram infinitamente muito melhores do que ele em todos os aspectos, todos. Então é um videozinho bem simples que eu quis fazer aqui, só de comentário mesmo, pra trocar uma ideia com vocês e falar desse absurdo, dessa loucura que eu tive o desprazer de ter que ler até o fim pra fazer esse vídeo. Mas tá aí, quero saber o que vocês pensam também nos comentários e dizer que eu tô jogando o Mouse PI, eu recebi o jogo pra fazer vídeo, eu não faço análise, né? Eu não faço review, eu faço vídeo, eu conto a minha experiência. Então vocês não vão ver uma análise de Mouse PI aqui, vocês vão ver um vídeo onde eu vou colocar os pontos que eu quero falar, mas não vai ser um review clássico, que logo deve sair aqui pra vocês também. Mas é isso, né? Só mais uma bizarrice que a gente tem o desprazer de ler na internet. Agradeço demais a você que aturou esse vídeo até aqui. Peço se você puder deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e também se você quiser se tornar membro do canal por R$8, tá bem baratinho, e você ainda ganha vídeos exclusivos, dicas pra ter canal no YouTube e muito mais, e ainda colabora com o Diário dos Games, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Bom vídeo, já deixei o like aqui já. E crianças, qual a conclusão que temos com esse vídeo? Nota de crítico não vale merda nenhuma. Nenhuma. Se você quer realmente avaliar a nota de alguém, analise a do povo que jogou aqui, ó. Tá ligado? Analise das pessoas que já compraram o jogo, que já jogaram e que sabem do que o jogo se trata. Aqui, ó, extremamente positivas, muito positivas. Se você eu não acho certo você jogar um jogo baseado na nota, porque sei lá, às vezes o jogo ele pode ter uma nota, que nem o cara lá mesmo disse, o jogo pode ter uma nota horrível, mas você pode jogar o jogo e gostar. Tá entendendo? Eu acho errado, mas se você quiser avaliar a nota, que é uma coisa que eu não faço, avalie essa daqui da Steam, ó, da galera aí, do público.